Bom dia. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, agradecer Ele por mais este momento. Nós estamos aqui para estudar o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos iniciar hoje. E que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, porque o Evangelho de Marcos é um pouco complicado, fala muito em parábolas. Eu nunca vi ninguém pregar o Evangelho de Marcos. Se dá uma passagem assim, eu nunca acompanhei um estudo assim, em lugar nenhum. E é um pouco complicado, né? Por causa das parábolas, um estudo difícil. Mas Deus vai dando sabedoria. Cada vez que eu estudo, Ele volta na mensagem, no capítulo, eu vou descobrindo mais algo, né? E meu avô não falava parábola, ele não tinha na escola, né? Falava parabola. Jesus falava muito parabola, coitado do meu avô. Então, é isso aí, vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que está nos dando de estar aqui novamente, nesse domingo, nesta manhã. Agradecemos, Senhor, e pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, que nos ensina a estudar a Tua palavra, que nós possamos aprender mais de Ti, sobre o que está escrito para nós hoje, que cabe nós fazer, e Tu nos dê força para nós vivermos de acordo com o Evangelho, e passar para frente para outras pessoas. Pedimos em favor daqueles que não puderam vir, que estão trabalhando, estão viajando. Pedimos em favor do irmão Paulo na viagem dele que está indo para Bauru. Pessoa nessa viagem, nesse serviço, ida e volta, protegido por Ti. E nós aqui também, e os demais, das nossas famílias, nossos irmãos consanguíneos. Pedimos em favor também do pedido da Mansone que foi feito, tu sabe qual a intenção dela, o pedido. E em nome de Jesus Cristo que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor com qual hino? Ao 154 está aberto aqui, vamos cantar isso. 154. Amen.
Qual é a outra? 55. Depois já está aqui perto, vocês que sabem.
Doriu? Doriu? 14. Porque eu ia cantar o Senhor. Não, pode ser. Então vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Leia o primeiro versículo, irmão Antônio, e faz uma oração. Versículo 1. E começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, secou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e
partiu para fora da terra. Santíssimo Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela vida de cada um que presente, Pai, que pediu agora, por favor, a sua mensagem, esta palavra de verdade nos nossos corações, que deram sabedoria e luz, e redenção espiritual. Tudo isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nosso pecado. Amém. Então aqui fala que Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Ele usou coisas assim, simples, né, para o povo entender. Um homem plantou uma vinha. Quer dizer, um homem plantou, fez uma lavoura de uvas. Uvas. E fez uma cerca ao redor dela. Então lá faz sequência, ele fez uma cerca em volta da vinha, da sua lavoura. Cavou um tanque de espremer uvas, um lugar que uva é espremida com os pés. Ele fez tudo preparado, esse homem aqui, ó. É parábola, para ter um significado. Para espremer as uvas. Ele edificou uma torre, que é a cidade, Jerusalém. Depois arrendou a alguns agricultores e saiu de viagem. Torre pode Jerusalém ou a nação Israel. E arrendou. Então nós vemos aqui que a vinha representa lavoura de uva, roça de uva, lavouras, né? Ou valado, lagar, né? Torre representa a nação de Israel. Então aí fez uma cerca em roda dela, em redor dela. Ele esperava que cada planta de uva individual, na parábola de Jesus, representa um morador da nação de Israel, cada morador de Israel. Mas a expectativa do dono da vinha, que é de Deus, o proprietário, ele é o dono de tudo, era que ela produzisse frutos. Porque fala cercou, fez um muro em volta. Era um muro e tinha a porta, de fora não entrava lá, que tinha o porteiro. Não é que na cidade hoje, tudo aberto, vem de fora, entra, então era cercado. Então, e o dono da vinha queria que ela produzisse, esperava que ela produzisse frutos, mas não produziu o fruto desejado. Por quê? O que Deus quis? Para ela trazer o Evangelho. Ela é responsável para evangelizar ela, porque antes de Jesus Cristo vir, aqui vai contar tudo por parábola, ele que mandou, veio os profetas, tudo falando, tudo, e eles... Então, ela não aconteceu esse resultado que Deus queria. Então, os lavradores aqui também representam os líderes de Israel, representam os rendatários, que foi rendado. O dono arrendou a sua vinha, a terra, a lavoura. E eles eram responsáveis, os líderes, os religiosos, vamos dizer assim, cuidar da vinha, cuidar da nação, cuidar da lavoura. Deus, o proprietário da vinha, demonstra aqui que ele teve muita paciência. O que mais que ele teve? Amor pela vinha, pela lavoura. Vinha hoje, sabe o que é a vinha hoje? Qual é a vinha de Deus hoje? A igreja. Hoje é a igreja dele, onde quer que esteja. Somos nós, não é o prédio, somos nós. Um dia ele vai vir buscar, está arrendada. A parábola que foi feita para eles rejeitaram, né? Crucificaram Jesus, não receberam, passou para a igreja. E um dia ele vem buscar a igreja, ele vai cobrar o trabalho, o arrendamento da igreja, que somos nós. Que fruto que nós demos?
Agora, os frutos. Se vamos ter galardão lá, ter uma coisa, um presente mais, né? Agora leia o 2, começava a Sônia. E chegado o tempo, mandou o servo ao lavador para que recebesse 2 lavadores o fruto da vinha. Amém. Depois que eu mandar as outras leia. Então aqui fala aqui que num devido tempo, porque tudo tem o tempo, ele enviou um servo aos agricultores, aos lavradores, para receber dele o fruto da vinha. Então Deus, com paciência e a longanimidade de Deus, ao enviar repetidamente seus servos profetas para receber os frutos. Então ele mandava ver os profetas. Agora o 3. Mas eles, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Bom, mas aqui fala estes, mas dominando eles, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Tudo significado para nós entender. Os profetas que foram, quanto que eles não mataram? Prenderam Jeremias. Isaías foi morto, cerrado no meio, que lá em Hebreus fala. A menção aqui de ferir, irmãos, o servo do versículo 3, juntamente com apedrejamento, foi apedrejado. Estevão foi apedrejado. E o assassinato dos outros servos. Morreu muita gente. O servo enviado pelo dono da vinha representa os profetas. E a sua resistência em fazer a vontade de Deus e de arrepender dos seus pecados. Os profetas falavam que nós conhecemos boa parte disso. E eles resistiam a arrepender e obedecer. Hoje está do mesmo jeito, só que ninguém está morrendo lá, até a altura que nós sabemos. Nós pregamos, é desprezados, ninguém faz conta de ouvir a palavra de Deus, desvia para outro caminho, como eles fizeram. Então, devemos refletir sobre como estamos respondendo o chamado de Deus nas nossas vidas. Nós devemos refletir qual é o chamado de Deus para mim fazer. E evitar a arrogância e a autossuficiência dos lavradores da parábola. Deus plantou uma vinha excelente, mas ela produziu uvas bravas. Fala. Assim como na parábola de Jesus, nesta passagem, ilustra a infidelidade de Israel e o amor de Deus para eles. 4. Ele tornou a enviar-lhes outros servos, e eles, apedrejando o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo afrontado. Quando eu leio de novo, é outra versão. De novo, olha como que Deus é longânimo, paciencioso e insistente. De novo, enviou-lhes outro servo. Sempre tinha um. Que eles não estavam em época diferente. Isaías, Jeremias. Tem aquela história de Ezequias, se Deus permitiu eu pregar hoje à noite, Isaías 38, fala que Ezequias teria que pôr a casa em ordem. Ezequias, o profeta. E Deus enviou Isaías, falou para dizer, vai lá avisar ele, que se ele não pôr a casa em ordem, ele vai morrer.
que Ezequias fez, pôs o rosto na parede e clamou a Deus. Então, Deus permitir, pregarei hoje à noite, não sei. Então, o apedrejamento aqui simboliza a rejeição da verdade. Que mais? E a perseguição daqueles que se proclamam o Evangelho, a palavra de Deus. Apesar da rejeição, continua ainda o proprietário da vinha, representando Deus como Pai, ele continua hoje ainda a enviar mensageiros. Para os ouvintes, este versículo é um lembrete da importância de receber a mensagem de Deus com humildade. Então, para nós lembrar, para quem ouve quando alguém está pregando, ele para receber a mensagem com humildade e amor e obediência, e de valorizar aqueles que são enviados para nos trazer essa mensagem. Todos que extraem a mensagem de Deus, usando as Escrituras, o Evangelho, as cartas de Paulo, os livros dos profetas, tudo, então, são enviados por Deus e devem ser respeitados, respeitar quem está pregando, porque está trazendo a mensagem de Deus. E também uma advertência contra a rejeição à verdade, que pode levar à própria destruição espiritual. A pessoa rejeitar a verdade, o cristão, quando ele rejeita ouvir a verdade, ele pode levar a uma destruição espiritual. O 5. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. A outra versão diz assim: então enviou ainda outro. Olha só, aqui vai repetindo. Mas eles o mataram. Pois aconteceu tudo, foi longe até Deus mandar o filho, o herdeiro, que é Jesus, tudo antes de Jesus, tudo preparando. Olha bem, também enviou muitos outros, dos quais a uns espancaram, a uns, talvez outros não, e outros mataram. Uns só espancaram e outros mataram. Então aqui trata-se da escalada da violência contra os servos enviados pelo dono da vinha, que é o Deus Pai, resultando na morte de cada um deles. Deus enviou muitos profetas para alertar, corrigir e guiar o povo. Mas muitos desses profetas foram perseguidos, rejeitados e até mortos. Vocês conseguem? Não é difícil? Vocês vão para frente um pouco em Lucas, depois nós volta aqui, se der tempo. Eu vou ler uma passagem longa lá, vocês vão ler também. Lucas capítulo 11, versículo 47 para frente. 11:45? Não, espera para 11, 47. Espera um pouco, todos acharam. O que o Evangelho de Lucas falou também da mesma situação. A Mansão está com 2 Bíblias lá. Leia, então leia, o irmão Antônio. A Mansão não leu ainda? Já leu, né? A Mansão leu o versículo 47. Lucas 11. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas e os vossos pais mataram. Amém. Amém e misericórdia, como diz o pastor Rich, né? E no caso, misericórdia, tem que ter misericórdia dele. Então aqui ele está falando já de lá do passado. Ai de vós que edificais os sepulcros. Eles fizeram os sepulcros dos profetas, para sepultar os profetas que eles mataram. Estão lá. E vossos pais os mataram, os profetas, vossos pais, eles mataram.
Ler agora, Mansônio 48. Bem testificar, pois que consenti na alma do nosso Pai, porque ele os mataram e crucificaram de seu sepulcro. Olha de novo, explicando, ó. Bem testificai, quer dizer, bem que foi falado isso, foi dado testemunho. Comentado diz, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles o mataram, e vós edificai o seu sepulcro. Está falando do sepulcro que está lá, sepultado, que eles fizeram. O 49, irmãos Marina. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos, lhe mandarei e eles matarão uns e perseguirão outros. Olha bem aqui no 49 de Lucas. Por isso diz também a sabedoria. Quem que é a sabedoria? Deus. Diz a sabedoria de Deus. Deus é sábio. Profetas e apóstolos. Agora já passou para os apóstolos, depois de Cristo. E apóstolos lhe mandarei. Para eles, ainda mandou os apóstolos. Profetas vocês não existem mais. Acabaram, morreram, mataram, não rejeitaram. Agora vem os apóstolos de Jesus Cristo, com mais forças, né? Então, mandarei, e eles matarão uns, não todos, uns, e perseguirão a outros. Apóstolo Paulo foi perseguido, apóstolo Pedro foi perseguido. Agora os 50. Para que desta geração seja referido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado. Está viu o som? Olha os 50. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que vai ser cobrado, no fim vai ser cobrado de tudo. Os que já morreram, aqueles que crucificaram, mas a nação é culpada. Desde a fundação do mundo, olha, desde a fundação do mundo, foi derramado, e já foi acontecido antes da fundação do mundo. Agora 51. Desde o sangue de Abel Pode. até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo. Contas serão pedidas a esta geração. Amém. Olha bem aqui, ó, desde o sangue de Abel, já contou lá. Olha bem só como é que é interessante a escritura. É bom a gente estudar essas coisas, né? Já cobrou desde Abel. Quem é que matou Abel? Quem é que tentou Caim matar o irmão? O inimigo. Já começou a trabalhar dentro do jardim do Éden. Então, já começou a clamar. Vê que fala assim, que é o sangue de Abel clama até hoje, ele clama por justiça. Um dia vai ter justiça. O homem não faz justiça, a autoridade humana não consegue fazer justiça, porque tem a lei, não tem um ditador, um rei que manda e pronto. Então, nós estamos tudo no livre-arbítrio, é democracia. Então tem bastante que forma leis, então não acontece isso. Vou terminar agora o 52. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Olha bem só, isso acontece hoje, ó. Ai de vós, doutores da lei, que são chamou de doutores da lei, se consideram doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, da verdade, do conhecimento. Vós mesmos, vocês não entram e impedem os que querem entrar. Eles ficam na porta. Aquele que quer servir a Deus, tem aqueles de fora aqui, né? Ele fica tirando o povo que quer servir a Deus. Hoje tem pessoas que se diz doutor, se diz sábios e religioso, não quer entrar, não quer aceitar o evangelho, não quer vir na igreja, impede o outro vir na igreja. Acontecendo isso daí. Agora o 53. Mansônio. Dizendo ele começaram os escribas fariseus a apertar fortemente e fazer parar
acerca de muitas coisas. Olha bem, estranharam Jesus, e dizendo eles, quem está dizendo? Jesus que estava falando. Começaram os escribas e os fariseus, apertaram o pulpo na parede, apertaram fortemente, com pergunta, e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. Para Jesus falar, e Jesus falou. Agora, maior que estava preparando, depois volta lá em Marcos 54. Armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusar. Eles, aqui fala, ele estava armando cilados para Jesus. É isso que os escribas e os fariseus faziam. Uns queriam segui-lo, estavam interessados em ouvir Jesus falar das boas novas, falar das maravilhas de Deus. E outros procurando apanhá-lo, armando umas ciladas, procurando apanhar da sua boca alguma coisa, que de Jesus desse uma falha, qualquer coisa para eles acusarem Jesus, para matar. Era isso que eles queriam. Então, voltando aqui em Marcos, o dono da vinha aqui, então nós sabemos que representa Deus, a vinha que representa Israel, e os lavradores representam os líderes religiosos, responsáveis para cuidar do povo. Os servos aqui representam os profetas enviados por Deus. Demonstra a persistência de Deus, que nós vemos aqui, em enviar mensageiro até hoje, apesar da violência e a rejeição, Deus levanta mensageiro. Lá em Isaías, se eu não me lembro que fala, em Romanos também, mas acho que em Isaías fala que quanto que é bom abençoado os pés daquele que anuncia o Evangelho. Felizardos, irmãos, aquele que está pregando o Evangelho. Então, isto serve para quem rejeita a verdade do Evangelho, hoje ainda, dito pelo mensageiro de Deus, que ainda temos nos nossos dias. Quantos mensageiros de Deus que nós temos nos nossos dias? Eu escuto lá, a mulher abre o celular lá, quantas lives, quantos mensageiros de Deus que está pregando. Olha que ponto chegou, que a gente nunca esperava, que ia chegar uma oportunidade dessa, você pregar, que sai no YouTube, sai no Facebook, que quem quiser ouvir, ouve. Quantos que não ouvem? Se não ouvir, não vai ter desculpa, porque está ali pregando. O Evangelho aqui, ele adverte contra a resistência à obra do Espírito Santo. O versículo, aliás, ele faz uma advertência para a pessoa não ir contra a obra do Espírito Santo, que ele quer nos usar nas nossas vidas. E a nossa igreja, a vida da nossa igreja, o Espírito Santo quer que a igreja trabalhe, prega o Evangelho, fala tantas coisas, tanta coisa para conversar, que a gente sabemos que todos nós temos boca para falar, tem entendimento, fala de política, fala de futebol, de jogo, fala mal, fala tudo, e não falar do Evangelho, isso é um pecado gravíssimo, gravíssimo. Então deve estar com corações abertos ao ensinamento da palavra de Deus e respeitando aqueles que pregam, que proclamam o Evangelho. A parábola aqui nos chama a uma reflexão sobre nossas próprias responsabilidades em cuidar da vinha de Deus, que é a igreja. Cada um de nós é responsável a cuidar da igreja. Eu faço parte da igreja. Eu mais ainda sou cobrado. Sei que você sou cobrado por ensinar a igreja. Isso aí não pesa a consciência. Que prego, ensino a igreja, e todos devem fazer isso. Todos que dirigem uma igreja, ensinar tudo.
Não ensinar, quando eu falo assim, ninguém é obrigado, estou falando a verdade. Deus não quer nem nada por obrigação. Deus não quer que ninguém venha contrariado, Ele quer que venha por amor para servir. Não é obrigação de ninguém. Se Deus obrigasse, então todo vinha, porque ele obrigava a vir e vinha mesmo, de qualquer maneira. Não. Ele demonstra que a perseguição descrita aqui não era uma lenda, como alguns pensam, mas uma realidade. Quando não estão sendo perseguidos hoje, quantos que não estão sendo perseguidos hoje e não estão percebendo? Quanto cristão que não está sendo perseguido hoje não está percebendo? Perseguindo do quê? Pelo quê? Tem algo que persegue as nossas vidas, para nós não servir a Deus, para nós não falarmos, para nós não vir aos cultos. Tem algo que persegue, onde tem uns embaraços, e nem está percebendo os 6. Não sei onde foi parado. Hã? Aí, está aqui. Tentando ele, pois ainda o seu filho amado, enviou também a este ordenadeiro, Aí. dizendo: ao menos terão respeito a meu filho. Você viu só? Viu só? Depois que mandou os profetas, agora vai mandar o herdeiro. Ele fez uma comparação. O patrão manda o administrador que ele tem no servo. Olha, eu rendei então uma roça lá, vamos lá receber dos empreiteiros lá. E os empreiteiros ficam dizendo: não vamos dar renda para ninguém, não. Toca, expulso lá da roça lá. Esquece que foi arrendado, aqui é nosso. Bate, outro com carabina, vamos dizer assim, já se mata e tal. Foi indo assim. E falou: aí o dono da vinha falou: vou mandar o meu filho, ele é o dono, o herdeiro. Pensou que agora eles iam respeitar, fizeram a mesma coisa. Olha aqui, ó. E restava ali ainda, outra versão diz, e restava ali ainda um. Todos que ele mandou não receberam. Eles não, cara, lá com tudo tomando posse da vinha lá, pronto. O seu filho amado, agora vou mandar o filho amado. Então, por último, o enviou a ele dizendo: a meu filho respeitarão. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-lhe também a este filho por derradeiro, por último, dizendo: a menos terão respeito ao meu filho. Então o proprietário, por último, envia seu próprio filho amado, diz aqui, na esperança de que os lavradores o respeitavam. Mas, mesmo assim, rejeitam o filho. Quem é Jesus? Mandou para Israel. Então Jesus vai lá agora nascer lá, meio herdeiro. Eles nem estavam sabendo, o herdeiro. Mas era bem avisado já, porque os profetas já tinham explicado tudo o que ia acontecer, que ia vir Jesus, ia vir o Filho de Deus, ia nascer lá dentro deles, ia nascer de uma mulher, que é Maria, etc, etc. Foi tudo falado, está tudo escrito. Mas eles não. Aí quando nasceu, ele esperava que era diferente. Então esse não. Mataram Jesus crucificado. Assim como o proprietário também enviou seu filho para receber a renda, Deus enviou o filho ao mundo para salvar as almas perdidas. Mataram. E mataram ele na cruz. Deus enviou o filho. Nem o filho o herdeiro respeitaram. 7. Mas os pais dos lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Olha só a intenção deles. Acabaram com tudo, os administradores, servos, empregados e tudo.
Mas aqueles lavradores, olha, eles disseram, pensaram bem entre si. Este é o herdeiro aí, ó, do dono. Vamos, combinaram, matemos-lo. E a herança será nossa. Pense bem. Então a frase demonstra aqui uma intenção deliberada e premeditada. Deliberada que Deus deixou livre eles. Deus poderia impedir, pode impedir qualquer obra, mas Deus deixou eles, e hoje a igreja deliberada, vocês fazem o que vocês quiserem, vai até quanto Deus permite, mas Deus quer, mas ensina através da palavra dele o que é para nós fazermos, o que não é para nós fazermos, nós já sabemos. Então, no contexto aqui, o herdeiro é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai para redimir a humanidade, para que a humanidade salve e vai morar lá no céu. É isso. Desde a fundação do mundo, desde a predestinação, o propósito de Deus é que vai criar-se o homem encher-se a terra, progredisse e ter famílias que se convertessem e morar no reino com ele. Mas o herdeiro que representa a rejeição de Deus ao seu reino. Ele mandou o herdeiro, mas eles rejeitaram. A esperança para os cristãos hoje, vamos dizer em dia, está na promessa de que, embora Cristo tenha sido rejeitado e morto, ele ressuscitou e reina. Então nós sabemos que, embora que Cristo seja rejeitado por alguns, rejeita Cristo, quando nós pregamos, não está rejeitando nós. Quando nós pregamos, não se critica a nossa mensagem, não está criticando a mensagem, está criticando o pregador, está criticando Deus, está ofendendo a Deus. Então, ele é a pedra que foi posta por Deus no meio deles, a qual foi posta como pedra angular e foi rejeitada por ele. Foi uma pedra de tropeço. Quanto que não estão tropeçando nessa pedra? Passa por cima dessa pedra, tropeça, cai e pronto. E não reconhece que essa pedra, que é um sentido figurado, que é Jesus, faz de tudo e tropeça em Jesus Cristo. Eles tropeçam e caem, e já estão caídos, eles caíram. Então, 8. Pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Pegaram ele, Jesus, dentro lá de Israel, trabalhando lá dentro, tiraram ele, pegaram ele fora da vinha, que tem um muro cercado, fora, põe a cruz. Então quer dizer que Jesus morreu, aí foi para o gentio, morreu fora da vinha, fora de dentro. Significa que morreu para o mundo todo. Não morreu, se eu ficar só lá dentro, que é só para eles a salvação. Não, fora da vinha, foi para o mundo todo. A ação de lançar o corpo fora da vinha demonstra também um desprezo total pela rejeição de Cristo. Tira ele. Quantos hoje não estão desprezando Jesus Cristo? Ou agarrando-o, mataram-no e lançaram fora da vinha, falando da crucificação dele fora da vinha, quer dizer, fora da Jerusalém, fora lá de dentro. 9. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores
Era para ser a Mansone, né? Mas põe a Mansone ali. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então, o Senhor tem o poder de fazer aquilo que Ele desejar. Apesar disso, eles trataram como eles se não tivessem absolutamente poder algum. Eles acharam que Jesus não tinha poder. E isso é exatamente o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Depois passou 70 anos que aconteceu. O templo foi derrubado, foi invadido pelos os inimigos. E dará sua vinha a outra, aí foi outro. Eles foram expulsos de lá, ficaram dispersos lá, perderam a vinha, perderam o poder. A história conta, né? Sabemos que aí em 1900, diz quanto aconteceu, em 1948 anos, que eles voltaram, começaram a nação de novo. Até 1948 anos, eu não tinha nascido ainda. Aí que eles voltaram, começaram a nação de novo. Então fala da igreja composta principalmente por gentios como sendo o canal do evangelismo. A igreja é o canal do evangelismo, pelo qual Deus opera temporariamente, enquanto Israel está na dispensação, quer dizer, na época, no tempo de que seja remido novamente. Está esperando nessa época, na vinda de Cristo, que eles vão se converter. Então, vocês vão ler o resto aí para terminar, que a Mansônia leu o 10. Ainda não leste essa escritura, a pedra que o edificador rejeitara, esta foi posta por cabeça da esquina. Agora, aí depois lê mais 2 versículos, para ir parar. Isto foi feito pelo Senhor, que é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiria esta parábola. Então, deu instinto, retiraram-se. Olha bem, eles buscaram oportunidade, buscavam prendê-lo, mas temiam o povo, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola, e deixando foram-se. Então outro dia eu volto para trás explicando mais, tá bem? Porque a hora já está faltando 2 minutos. Que Deus abençoa, que Deus dá essa oportunidade de nós estudar a palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor. E eu ia arriscar cantar o hino do Montônio agora, que aí agora. É o 200. Qual que é? 14. Não, mas qual que você falou? 14. Tudo cantar o 14. Agora eu já peguei a voz agora. Agora eu já peguei 14. 14 mesmo? É. Aqui está mi bemol, si bemol aqui. Aí tá, aqui está o final, Deus de Abraão, Pai. Deus de Abraão. É isso que eu estou tocando. Está tocando na Oh,
14 que eu estou falando. Não, não é. Qual ele você falou? Não, eu falei o 14, mas não é o 14. É o 14, é esse aqui, ó. Ao dedo de Abraão não vai. Não sei que não. É, esse aqui, né? Não é. Mas o pastor está colocando ele. É esse aqui. Tenho certeza absoluta. Esse aí você não. Quer falar? Isso aqui é o 14, só que é esse. Não é, pastor. Não é. Não é? Então não tem outro que eu sei. Tem, nós já falamos aqui. Não, peraí, vamos ter no 14 de missa. Não, eu falei até no 14 de missa. Tem certeza? É mesmo. Ó, agora vou tocar o Ian no música aqui agora. Ó, começa o Bel. Ó, Deus, ó.
Cisina, assim, deve pedir na sexta-feira como. Está trancado. Viu? Cisina deve pedir na sexta-feira, quando a gente não está. Viu? Cisina deve pedir, né? Daí sexta-feira a gente não está gravando, né? Se não cantar certinho. Então oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos deste, pelo culto aqui realizado, e nos dar um bom dia de acordo com a Tua vontade, que possamos estar aqui à noite para cultuar o Teu santo nome. Sabendo que Tu é da Tua vontade, mas permita-nos, Pai, nos damos ânimo a todos nós para virmos aqui saúde, de acordo com Tua vontade. Por Jesus. Amém.